Olha só, esse daqui é o grande segredo para você ter uma vida abundante. Primeiro, comece pensando que você é o produtor de uma pequena fazenda. E essa fazenda ela tem um celeiro, certo? Esse celeiro, ele é como se fosse uma despensa. A despensa onde você coloca recursos. E você, como produtor da fazenda, tem como responsabilidade colocar recursos dentro desse celeiro. O rebanho, ele produz. E o rebanho, ele tem que produzir milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares. E essa produção é o que sustenta a fazenda, ok? As pessoas que vão habitar nessa fazenda são a população. Essas pessoas, elas fazem uso da sua fazenda, elas utilizam a fazenda. E você tem que cuidar para que a fazenda possa gerar frutos para essas pessoas que estão usufruindo da fazenda. Em uma fazenda, você precisa cuidar de entregas. Entregas você pode fazer de caminhão, avião, trem, enfim. As entregas, o que você coloca para ser entregue são os seus produtos e serviços. E essa entrega ela te retorna dinheiro. Só que esse dinheiro não deve ser atrás dele que você deve correr, porque esse dinheiro ele é necessário para a expansão da fazenda. Lembra que é uma pequena fazenda. E o dinheiro que entra, você precisa expandir a fazenda. Como que você expande a fazenda? Comprando mais maquinário, abrindo mais fábricas, abrindo mais, expandindo a estrutura da fazenda. Isso eu coloco como novos negócios, novas empresas. Você está cuidando da expansão, você está expandindo o campo, você está expandindo a produção, você está reinvestindo o dinheiro que você recebeu para poder produzir mais, com melhor qualidade, em mais quantidade. Lembra que o rebanho precisa produzir milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares. Só que ele só consegue chegar no ponto de produzir centenas de milhares se você está reinvestindo o dinheiro que você recebe das entregas dos seus produtos e serviços que a sua fazenda produz, se você está reinvestindo esse dinheiro dentro da própria fazenda, expandindo o campo, enchendo o celeiro. Ok. Pensa que nessa fazenda você tem um mini mercado. E esse mini mercado você pode comprar recursos e mão de obra. Nesse mercado você chega, entende qual que é o valor de uma mão de obra, qual que é o valor de um produto ou serviço específico e você compra aquele serviço ou aquele produto. Para quê? Para você utilizar esse produto ou serviço na sua estrutura da fazenda. Ou seja, se você abrir um negócio, você precisa ir lá no mercado e comprar mão de obra, comprar produtos, comprar ferramentas, para que a fazenda possa produzir e gerar mais recursos, e fazer mais entregas e gerar mais dinheiro, para você poder continuar expandindo a sua pequena fazenda para que ela se torne uma grande fazenda. As metas que você tem, elas dependem de ciclos. Então tem ciclos que acontecem dentro dessa fazenda. Tem uma safra, tem um período, e você define metas para esses períodos. E quando você atinge essas metas, você tem uma recompensa. E essa recompensa ela pode ser recursos. Recursos variados, não apenas dinheiro, mas pode ser diversos tipos de recursos que você tem como recompensa. O seu foco principal é adquirir mais espaço, expandir o campo e aumentar a estrutura da fazenda. Conforme você vai expandindo, você vai crescendo. E você é um produtor, você não pode parar. Se você para, a fazenda ela começa a decair. Então você nunca pode parar, porque você é um produtor. Existe na fazenda épocas de vacas gordas e vacas magras. E você tem que saber se preparar para as vacas magras quando você está em fase de vacas gordas. Porque são ciclos. E a fazenda ela passa por ciclos, ela passa por situações. Situações de baixa, situações de alta. E você tem que ser esperto, porque tem pessoas que dependem dessa fazenda. Você tem que ser inteligente, porque tem pessoas que dependem dessa fazenda. E se você não se prepara, em uma das épocas de vacas magras, a fazenda ela pode acabar.
Então você não pode deixar com que isso aconteça. Então você tem que se preparar. Qual é o papel do homem e da mulher dentro dessa fazenda? O homem, ele produz. O homem, ele precisa produzir, ele precisa encher esse celeiro, ele precisa trazer recursos. A mulher, ela é a coluna, ela é o pilar. Ela que traz o embelezamento para a fazenda. Ela que cuida da estrutura da fazenda. Ela que cuida do pilar dessa fazenda. Então, o homem precisa produzir, o homem precisa encher o celeiro, trazer recursos. E a mulher, ela cuida dessa estrutura dessa fazenda. Então, cada um tem o seu papel, certo? Dentro da fazenda, precisa existir eventos. Eventos como passatempo. Então, você tem determinados períodos que você realiza um evento dentro da sua fazenda e você chama as pessoas para participar daquele momento com você. Você promove um banquete para as pessoas que estão na fazenda. Você promove encontros. Você promove eventos. Isso faz parte. E você precisa ser um produtor que pode receber pessoas dentro da sua fazenda e promover um banquete. Você precisa ter essa ambição de ter a sua própria fazenda e poder produzir, poder gerar recursos e poder promover um banquete para todos os que fazem parte da sua fazenda e para quem veio de fora te visitar. Você tem que ter essa ambição, você tem que ter essa vontade. Porque se você não tem a sua fazenda, você vai trabalhar na fazenda dos outros. E isso tem que ser temporário. Se você vai trabalhar na fazenda dos outros, tem que ser temporário, para você aprender como que funciona a linha de produção, para que você possa futuramente ter a sua fazenda. Então, não pense que você não pode ser um dono de uma fazenda. Você pode e deve. Você deve produzir, você deve expandir, você deve ter a sua própria fazenda. E se você trabalha na fazenda de outra pessoa, aprende o quanto antes o que você precisa aprender, evolui, entende como que funciona a cadeia de produção e vai produzir a sua, vai construir a sua. E de onde que eu tirei essa informação? De onde que eu cheguei nesse raciocínio? Eu estava lendo uma parte na Bíblia que fala sobre isso. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas, esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheio de todo o tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Olha essa parte. Que os nossos celeiros transbordem, cheio de todo tipo de provisões. Então, Deus, Ele quer que o nosso celeiro transborde. Ele quer que o nosso celeiro seja abundante de recursos. Mas a gente precisa produzir, a gente precisa fazer a nossa parte. E no começo ele fala sobre isso. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então Deus, ele te prepara para a batalha. Ele te deixa pronto para você poder ir atrás de recursos, para você ir atrás de gerar essa expansão da fazenda. Ele te prepara e ele quer ver o seu celeiro cheio. Ou seja, ele quer que você seja abundante. Ele espera que você busque encher o celeiro. Só que esses milhares, esse dinheiro todo, não é para você estocar, é para você expandir, é para você crescer, é para você abrir novos negócios, é para você investir em infraestrutura, é para você contratar mão de obra, é para você poder gerar emprego, gerar outras funções, produzir, encher o celeiro, expandir, construir a sua fazenda.
convidar as pessoas para vir até a sua fazenda e você servir um banquete para essas pessoas. Promover eventos. Você, como homem, deve ser o produtor. E a mulher, ela só embeleza a fazenda. Ela só organiza. Ela é só o pilar do palácio. Entenda que já está escrito que você pode ser uma pessoa abundante. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que produzir. Você não pode parar. Você tem que ter essa ambição de querer ter a sua fazenda. Você pode trabalhar na fazenda dos outros por um período, mas entenda que é por um período e que você precisa ser um produtor também. Você já é um produtor. Essa foi a minha reflexão que eu tive lendo essa manhã e de coisas que eu venho pensando já há um tempo. Então, entenda que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, e o Senhor espera abundância de você. Seja o produtor da sua fazenda. Até o próximo vídeo.